Jornal da Fã. Entrevista. Wesley Araújo, saudades de você nesses estúdios. Bom dia. Bom dia, Narciso. Um bom dia especial a todos os seus ouvintes. Saudade também, viu, Narciso? Faz tempo, né? E coincidiu para que você viesse nesse momento polêmico. Você não gosta, né? Meu caro Wesley Araújo, antes de entrarmos um pouco especificamente na questão da condenação, vamos falar um pouco sobre justiça eleitoral como um todo. O que é que diferencia a justiça eleitoral para as demais justiças? Porque muitas vezes o cidadão comum não tem essa compreensão, né? Narciso, a justiça eleitoral, quando conceituamos, é uma justiça especializada. Então, basicamente, as suas atribuições estão adstritas à organização do processo eleitoral. As pessoas apenas lembram da justiça eleitoral no período da eleição, mas ela existe e organiza isso com antecedência, desde o alistamento, das transferências, da organização do próprio processo de votação. Então, tudo isso daí ela faz antes e, consequentemente, o auge desse processo é dentro da eleição propriamente dita, né? É o momento onde essa justiça faz. Então, diferente das outras, ela só atua nesse campo específico, criada com essa finalidade. Há prazos específicos nela que são diferentes das outras. Exatamente. Existem períodos específicos. É o período eleitoral, os prazos eles são contados em horas. Então, acontece, aquilo não para. Tem final de semana, não tem feriado. Então, é 24 horas. A justiça tá em andamento para dar à população, né, o resultado daquilo que o povo escolhe nas urnas. Wesley Araújo, sua avaliação deste processo e desta sentença envolvendo o ex-presidente. Veja, Narciso, eu estava acompanhando, né, o seu comentário. De fato, é polêmico, né? Nós não vamos trazer aqui algo que agrade, né, de forma unânime, mas o processo, e eu tenho algumas ponderações a fazer, perceba que ele ocorreu dentro de um cenário de tranquilidade. Não ocorreu, não, pelo menos que eu tenha acompanhado na imprensa de um modo geral, nenhuma manifestação de forma direta, afrontosa à justiça eleitoral quanto a esse processo. Então, defesa e acusação tiveram seu tempo, né, de participação processual sem qualquer tipo de intercorrência. Dentro do próprio tribunal e fora, a população ela recebeu o julgamento de forma pacífica, aceitando a decisão da justiça eleitoral, né, de forma, digamos assim, tranquila. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Quanto às causas do processo em si, quando você conhece atentamente, você percebe que de fato existiu. Então, não houve uma ficção, não foi uma criação. E eu começo a comentar justamente do último voto, que foi o próprio Alexandre de Moraes. Eu acompanhei detidamente todo o julgamento e Alexandre de Moraes disse: no final do ano judiciário 2021, eu disse que se ocorresse ataques ao sistema eleitoral, ocorresse a divulgação de fake news quanto ao procedimento de votação, referindo-se à urna eletrônica, haveria ações nesse sentido e a resposta da Justiça Eleitoral seria a cassação dos diplomas ou a cassação do mandato. Consequentemente, foi o que aconteceu. Então, o próprio Bolsonaro, ele na fala dele também, ele pontuou isso daí. Então, ficou claro que esse cenário, ele foi anunciado durante todo esse período. Ou seja, a reunião existiu, ocorreu sim a conotação. Então, o que a gente debate processualmente seria a potencialidade, né? O que se questiona e que deixa no campo, né, da subjetividade da análise de cada ministro é: será que houve uma potencialidade justamente para caçar, para torná-lo inelegível? Aí é um outro ponto. Mas os fatos existiram. Os ministros participaram, os ministros da época do governo participaram da reunião, eles foram ouvidos e disseram que, olha, nós não participamos da organização. Quem tinha pauta, quem fez os convites, quem direcionou foi o próprio presidente. Então a pessoalidade existiu. Então todos esses aspectos, somado à conjuntura do que foi dito na reunião, a divulgação por parte da TV Brasil, então todos esses aspectos configuravam. Cá para nós, até em termos de estratégia, ele exagerou, porque ele poderia ter feito uma reunião com embaixadores, sei lá, para falar de qualquer assunto político-administrativo e no meio botar a casquinha de banana, Exatamente. Que seria o assunto das urnas. Mas ele direcionou. Direcionou. Então acho que, em termos práticos,
cometeu aquela história, né? O custo-benefício daquele momento poderia trazer para ele algum benefício, mas no futuro sabia que vinham as consequências. Exatamente. Ele na verdade, pagou para ver, né, uma situação que, consequentemente, já teria sido anunciada. O próprio Alexandre de Moraes se manifestou nesse sentido no voto. Disse, olha, eu não vou admitir que sejam feitos os ataques. Eu observei seu comentário, sou leitor assíduo da Domingueira, e aí é justamente nesse ponto, Narciso. As pessoas, às vezes, levam para o âmbito pessoal, político, ideológico, mas quando a gente se atém ao que está no processo, ao que foi julgado, a gente observa que ele deu causa, né? Ele próprio, né, criou um ambiente para que isso daí acontecesse. Então, assim, não foi criado. A Justiça Eleitoral não trouxe uma decisão inédita com o objetivo de caçar o registro de candidatura de Bolsonaro e torná-lo inelegível. Todos esses fatos, eles existiram. Né? A potencialidade, Wesley, eu não tenho talvez uma potencialidade porque os embaixadores não são eleitores, porque eu não estou ali direcionando ou pedindo voto. Então, assim, esse ponto aí a gente poderia até questionar. Agora, a existência de todos aqueles fatos existiram de fato e está comprovado dentro do processo. Estamos conversando com Wesley Araújo, especialista em direito eleitoral aqui no Jornal da Fama. Mandando um abraço para o Jadson Santos, que está acompanhando aqui a nossa programação. Olha, eu quero aqui mandar uma saudação aos torcedores do Botafogo. Estava devendo já estava esquecido aqui, viu, meu caro Wendel Lessa. Prometi ontem a um torcedor que entrou em contato, quero ver amanhã você botar o hino do Vascão. Vamos pagar a promessa, Wendel Lessa. O hino do Vascão não, do Botafogo. Tá bom. Chega de sofrimento, deu uma palacada no Vascão, 2-0, um abraço, Fred Nabuco, tá paga a promessa, viu? Botafogo voando aí no Campeonato Brasileiro. Mandar um abraço aqui para o amigo Marcos Aurélio, vascaíno como eu, radialista lá da 102 FM, da Rio FM, obrigado pela sintonia de sempre e pela interação conosco, meu caro Marcos. Um abraço também ao vereador Carlos André, lá em Pirambu, ligadinho aqui no Jornal da Fã. Quem mais tá por aqui nos acompanhando, interagindo conosco, daqui a pouquinho vou colocar ouvintes no ar para interagir com o Wesley Araújo. Estamos conversando sobre a decisão que levou à inelegibilidade o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O Gernaldo Vieira, lá de Neópolis, diz aqui: gostaria de cumprimentar o doutor Wesley Araújo. Muito bom dia. Tá dizendo aqui o Gernaldo, viu? Especial, viu, Narciso, para Gerinaldo, um querido, um amigo lá da cidade de Neópolis. Abraço aqui para o querido amigo Álvaro Bento, policial civil da maior qualidade. Grande abraço, Álvaro, obrigado pela sua participação de sempre aqui conosco. Ele diz aqui: emparedar o maior comunicador político do estado não é um bom negócio, principalmente para quem tem telhado de vidro. Fica o conselho, né? Um abraço para o Jailton, Genilson, lá na Alameda dos Pássaros. Um abraço também aqui para o Paulo Roberto. Diz que o Vasco e o Santos vão morrer abraçados. Não tá fácil não sair dessa, viu? Wesley, eu volto aqui com uma pergunta do Marcelo Eduardo. Ele diz aqui: o senhor não acha que o TSE deveria absolver Bolsonaro por atacar tantas vezes a própria Justiça Eleitoral em nome da pacificação do país? Eu pergunto porque já ouvi gente dizendo que sim. Veja, não haveria esse fundamento de absolvê-lo para pacificar. Até porque o próprio comentário posterior ao julgamento demonstra que não haveria uma pacificação tão somente, né, se houvesse uma absolvição. Poderia até criar, né, mais argumentos e, olha, tudo que vocês disseram, vocês não tiveram coragem ou até acabaram consentindo, né? Então, quem cala consente. Se a Justiça Eleitoral não tivesse dado uma resposta à altura, poderia ter o efeito reverso. Aí fica esse comentário, essa ponderação, né, para que o ouvinte possa compreender esse outro aspecto. Não sei se eu falei o nome do ouvinte que fez a pergunta, Marcelo Eduardo. Fiquei nessa dúvida agora. Wesley, você esperava esse placar de 5-2, um placar mais apertado ou a unanimidade? Eu acreditaria que existe a divergência, Narciso, pelo próprio assunto. Né? Então, com certeza, alguém abriria divergência. Se aguardou também um pedido de vista, mas a exaustão do voto do relator, ele trouxe de forma antecipada isso daí, o próprio relatório. Então, tudo isso daí acabou facilitando o julgamento, mas a divergência eu acredito que existiria, sim,
seria aberta um momento ou outro, como de fato ela foi. Pensaram muito na questão do Nunes Marques, né, em virtude da própria indicação, à época o pessoal citou, mas ocorreu também outro voto que realça. E o que é bom para o debate, para que as pessoas possam ter um contraponto. Só fazendo uma pinça no aspecto da condenação, Narciso, e deixando até um alerta, né, para os Gestores futuros públicos, né? pretensos candidatos, o ponto base foi as fake news. Né? Se você observar de um modo geral, a decisão do TSE, ela caminha no sentido de combate às informações falsas. Então, tudo aquilo que Bolsonaro falou durante a reunião apenas foi o ponto, né, o ponto fático para se iniciar o debate. Mas o conteúdo da reunião teve muito mais relevância do que o ato. Então, o que ele falou durante a reunião foi o arcabouço utilizado para a condenação. E é um fato que acontece antes do período eleitoral, que deve chamar a atenção de quem está, por exemplo, à frente da gestão e que em 2024 vai ter candidatura à reeleição ou vai apoiar alguma candidatura, né? Exatamente. A reunião, o evento, a emancipação política do município, você trazer o candidato ou o pretenso candidato para aquele ato e ali começar a propagar, dar espaço, enaltecer demais. Veja que o primeiro ponto, o aspecto do julgamento foi, ele começou a enaltecer as suas próprias qualidades pessoais. Então, quando você traz alguém que não é exatamente do meio, como pretenso candidato, começa a enaltecer, oportuniza, né, a fala em um ato solene a um pretenso candidato, tudo isso daí ele acaba já trazendo aspectos que demonstram o abuso do poder político. Meu caro Wesley Araújo, por que alguns processos são tão rápidos e outros tão lentos? Veja, depende muito, Narciso, da ação e de como ela pode ser instruída, né? Alguns processos têm, digamos, dentro dele, diligências, audiência, a necessidade de ouvir algumas pessoas, e isso acaba travando o andamento do próprio processo. A dependência de algumas perícias. Então, tem processo que ele tramita. A regra é que os processos eleitorais eles tenham uma tramitação bem mais célere, né? O próprio Tribunal Superior Eleitoral ele tem portarias que determina o julgamento de alguns tipos de ações para que tenha essa resposta à população, principalmente antes da finalização dos mandatos. Põe o ouvinte no ar, meu caro Wendel Lessa, para falar aqui no Jornal da Fã sobre essa temática polêmica, a condenação do ex-presidente Bolsonaro. Bom dia, Narciso Machado. Aqui quem falou da comunidade Santa Maria. Narciso, a inelegibilidade do presidente Bolsonaro é lamentável, entendeu? Ele ser julgado pelo que ele fala e pela reunião, até porque o Supremo também fez reunião com embaixadores. O Supremo Tribunal andou fora do país falando mal do presidente Bolsonaro, da conduta do presidente Bolsonaro, até da pandemia, e isso não deveria ser de competência do Supremo Tribunal. Beleza. E aí o presidente também é o atual presidente, fala coisa com coisa, o cara foi condenado em 3 instâncias e no momento da eleição foi inocentado e tá aí como presidente da República. Isso para o povo brasileiro é normal e vê muita gente dizendo que tá fazendo um bom trabalho. Lamentável a situação que a gente vive. Agora, Narciso, queria pedir à Prefeitura de Aracaju que enviasse uma equipe da Mar Azul até o residencial Vida Nova, porque lá na rua se encontra a casa de moradores, Narciso, vou mandar o vídeo aqui para você, cheia de água, a drenagem tá cheia de água, um senhorzinho ontem, seu João, a casa capaz de perder os móveis, a casa encheu de fezes, de urina, água suja, dentro da casa desse senhor, e a gente foi lá tentar ajudar ele, mas a situação tá muito crítica lá na rua G, do residencial Vida Nova, Santa Maria, após o final de linha. Pedi aí a equipe Mar Azul, a Emurb, que vá lá dar uma olhada, porque o senhorzinho tá sofrendo, a casa dele tá cheia de água. Bom dia, Narciso. Comentando a respeito da enquete. O governo Lula está indo bem, excelente, muito bem, né? A condenação do Bolsonaro, ele pediu, né? Ele desrespeitou a tudo e a todos, né? 90 dias da eleição, ele criou um estado de emergência no Brasil para poder captar votos, né? Através de dinheiro público e notório. Então, e o que ele fez durante os 4 anos, ninguém nem sabe, né? A não ser confusão, briga,
intriga. Foi um governo desastroso. Ainda bem que acabou. E o transporte público é uma vergonha, né? Isso aí é complicado. E o governo Fábio, o governo de Sergipe, governo médio, né? Tá atuando bem. Vamos esperar. Olá, Narciso Machado, olá, amigos da FENVIMA, quem fala é o professor André Fezan. Narciso, que ótimo que nós vivemos sob o Estado Democrático de Direito. Que ótimo que a gente pode aperfeiçoar ainda mais a democracia. Que ótimo que nós temos um judiciário que pode punir um ex-presidente por absurdos cometidos durante sua gestão. Que ótimo. O que seria preocupante, ao meu ver, claro, seria nós vivermos num Estado onde a intolerância reverbera, onde as pessoas poderiam fazer fake news à torta e à direita em redes sociais, pessoas que poderiam caluniar ministros no Supremo Tribunal Federal pelas internet, pelos seus canais de youtuber. Isso seria uma preocupação. Mas que bom que nós estamos do lado de cá. Tá? E digo também às pessoas que estão aí falando de Bolsonaro, que ele isso, que ele aquilo outro, que defende o mito ainda, o seguinte: ainda há espaço na papuda para onde Bolsonaro irá. E eu espero que, se você tiver coragem realmente de ficar passando pano em rádio e na internet por Bolsonaro, faça o seguinte: faça o mesmo que ele fez. Faça o mesmo que ele fez, que ele vai adorar ter você como vizinho na papuda, preso como deve ser. Para assim você respeitar e parar de ir à rádio falar bobagem sobre democracia. Um abraço, Narciso. Bom dia, meu querido Narciso Machado. Bom dia a todos os pais da fã. Em especial os senhores eleitos ouvintes. Narciso, interessante, né? A ex-presidenta Dilma foi impeachmentada pelo ministro Lewandowski. Impeachmentada e não teve seus direitos políticos cassados. Será, Narciso, na sua avaliação, que esse judiciário merece tem alguma credibilidade? Me diga aí, por favor, para os seus ouvintes. Um abraço, Deus lhe dê um bom dia. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos da FAN, quem faz parte aí da FAN FM. Narciso, aqui é Érico de Capela. Narciso, na minha opinião, como você tem a sua, e eu também tenho a minha, a esquerda quer umas eleições futuras sem concorrentes, sem opositor, ganhar por WO, como é em países comandados por ditadores. A exemplo da Venezuela, a Nicarágua. A Nicarágua prendeu todos os opositores, colocaram tudo na cadeia. A esquerda que ela quer é ganhar sem ter concorrentes. A realidade é essa. E para mim, o julgamento foi totalmente político. Como é que, antes daquela reunião que o Bolsonaro fez com os embaixadores, se está certo ou está errado, o advogado vai explicar aí, Edson Fachin, ministro do STF, ele se reuniu com os embaixadores dizendo que, quando o resultado das eleições saíssem, que os chefes de Estado dos respectivos países deles reconhecessem na mesma da hora. Ele podia fazer e Bolsonaro por que não podia fazer? Fica a pergunta. Para mim, um julgamento totalmente político, na minha opinião. Um abraço a todos, Érico de Capela. Toma que a batata é tua, meu caro Wesley Araújo. Opiniões divergentes aí. A gente observa que tão cedo não vai ter uma unanimidade, digamos assim, na análise desse processo, né? Veja, Narciso, as pessoas fundamentam, né, com base no que ocorreu com o ex-presidente e atual presidente Lula. Os fundamentos são basicamente políticos, né? São fundamentos com base no que eu acho ou na minha ideologia política partidária. Mas quando a gente se atém aos fatos trazidos dentro do próprio julgamento, você percebe a gravidade, né? Eu gostei bastante do seu comentário na abertura aqui da entrevista, que é justamente isso: você descredibiliza a urna eletrônica e o processo de votação. E nós vamos acreditar em quê agora? Então, a liberdade de expressão que foi questionada, né, pelo fato dele poder falar na reunião, se contrapor ao sistema, mas é necessário ter uma responsabilidade quanto àquilo que ele traz, né? Dizer que o sistema é falho é fácil, né? Comprovar, diante de tantas e tantas acusações, cadê a comprovação? Então, esses pontos aí, eles foram cruciais e a população precisa também compreender. Se não for por meio da eleição, se não for por meio da urna eletrônica, a questão do voto impresso,
né, que foi debatido, já foi apoiado pelo PT, já foi contrário, o PT já tem opinião contrária ao voto impresso, o presidente Bolsonaro já defendeu, então os seus aliados já defenderam, já foram contrários, ou seja, o debate ele é salutar, mas o que importa é a forma que ele deve ser posto, né, com respeito e com responsabilidade, porque de uma forma de trazer o debate no sentido de aniquilar e descredibilizar, a população vai acreditar em quem, afinal? O Almeida está insistindo aqui para você falar sobre a questão da situação da Dilma. Veja, são situações totalmente diferentes. O julgamento do impeachment é um julgamento político. Então, esse julgamento ficou a cargo do próprio Congresso Nacional e, consequentemente, foi revisto pelo Superior Tribunal Federal, quando analisou o próprio... Foi Lewandowski quem presidiu o STF à época para o julgamento, quanto ao julgamento da Dilma Rousseff. Ela não foi considerada, não houve a cassação dos direitos políticos à época dentro da decisão de Lewandowski. Não me lembro os fundamentos, Narciso, eu não trago exatamente os fundamentos. Contudo, eu fiz um paralelo entre o próprio julgamento de Fernando Collor de Mello, que à época o próprio tribunal, né, o STF, o considerou inocente de todas as acusações feitas. Então, quando a decisão é judicial, necessariamente se atém aos fatos, né, que estão sendo julgados. Nesse caso de Bolsonaro, como no caso de Dilma ou qualquer outro, veja que Braga Neto ele foi completamente inocentado, porque ele não teve, de fato, responsabilidade direta. Então, no caso da Dilma Rousseff, a depender do que foi analisado dentro do próprio processo, eu não trago os fundamentos, não teria a conotação de suspender os direitos políticos da presidente. Até porque o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição, ele tem esse papel de interpretar a Constituição e de aplicá-la. Então, não necessariamente caberia a suspensão dos direitos políticos da ex-presidente. Mandando um abraço aqui para o querido colega Ed Carlos, que é botafoguense, está aqui tirando onda com o meu Vascão. O Lucas Rosário diz aqui, quem tem Puma Rodrigues não precisa de adversário. O Cléo Menezes, outro torcedor do São Paulo, está aqui tirando onda, dizendo que Vasco, Santos e São Paulo não vão morrer não, vão acabar. Cai fora, Cléo. Tradição é tradição. Quem tem tradição não se acaba, meu caro. Newton Coelho manda aqui um excelente discorrimento, prova cabal de quem conhece o direito de verdade sem barrigada. É o que diz aqui o Newton Coelho com relação às suas falas aqui no Jornal da Fã. Semana retrasada, eu fiz uma crítica aqui ao senador Rogério Carvalho, que tinha dito que, respondendo uma pergunta de Florestan Fernandes Júnior, em uma entrevista, disse que achava que sim, era momento para uma CPI da Lava Jato. Eu fiz uma crítica a ele, muito dura aqui no Jornal da Fã, rapidamente começaram a dizer que eu era bolsonarista, né? Choveu de áudio falando um pouco sobre isso. Faço agora a crítica não, minha avaliação de que a condenação de Bolsonaro esteve dentro do normal, e aí tô tomando pau, estão dizendo que eu sou petista. Aí para você não sair daqui sem um carimbozinho também, né? Assim como eu levo, dividir com você. O Wanderson, lá de Lagarto, tá dizendo aqui, este advogado é petista, quer uma vaga no STF. Tem essa pretensão, Wesley? A vaga eu até aceitaria, sabe, Narciso? Mas essa questão da predileção política, Wanderson, eu não tenho, né? Não tenho nenhuma ligação e lhe digo mais. O Narciso acompanhou aqui, nós polemizamos bastante, né? Trouxemos muitas questões quanto à eleição 2022, né? Que agradava e desagradava os eleitores, né? De acordo com o ouvinte, né? Exato. Mas só que ao final, teve alguns pontos que eu digo, olha, desse fato o candidato não poderia. E os seus próprios seguidores compreenderam a leitura. Então, nesse caso de Bolsonaro, eu fico muito tranquilo a dizer que o processo transcorreu de forma pacífica e dentro do que a justiça eleitoral da legislação traz. Então, é muito tranquilo. Quando você sai da questão política, você consegue compreender as falas e o que foi dito e o próprio resultado da eleição. O Alexandre de Moraes trouxe isso. E o ouvinte precisa compreender que só existiu a punição porque ele deu aso
a tudo aquilo dali. As falas dele foi que condenaram, né? Era a condenação mais, digamos assim, provável depois dos fatos que aconteceram na história recente da nossa República. Só para finalizar isso daí, Mateus, né, no Evangelho fala, pelas próprias palavras você será condenado e pelas suas próprias palavras você será salvo. E ele acabou se condenando. Meu caro Wesley, obrigado pela presença, até uma próxima. Muito obrigado, Narciso.